Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estou aqui fixando o tema da live de hoje. Vamos lá, ver se dá para fixar. Tentar de novo. É muito grande, não estou conseguindo. Não estou conseguindo fixar. Vamos ver se agora dá. Boa tarde a todos vocês, boa tarde. Aê! Sejam bem-vindos, todos vocês, sejam todos bem-vindos à nossa live, recomeçando a semana da Jornada do Brincar, a segunda semana de atividades da nossa jornada. Quanta gente sabida entrando aqui, é isso mesmo, Rosinha, olha só, todo mundo que está aqui hoje é gente sabida, com vontade de trocar, de se inspirar, de aprender. Muita gente boa aqui no nosso Ciranda, sejam todos bem-vindos, todos vocês. Hoje nós vamos receber a Luciana, ela vem falar sobre a psicomotricidade. Deixa eu ver se ela já chegou. Aí. Ela já está entrando no ar. Oi, oi, boa tarde. Tudo bem, Selma? Tudo bem, pessoal? Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Estão me ouvindo bem? Nós estamos começando com você tá travando. Sua imagem aparece, mas está travada. Para mim tá normal, tanto você quanto eu. Eu escuto Será que sua voz, todo mundo está ouvindo bem, mas só a imagem está parada. estranho? Oh, que Vamos, pena. vamos ver se para de oscilar aí, porque para mim tá normal. Ah, é? Tô me vendo bem aqui. Te vendo bem, vendo os comentários, te ouvindo bem. Vamos ver aqui. Será que vale a pena sair e entrar de novo, Luciana? Pode ser? Pode ser. Tá, vou tirar, a gente faz de novo, tá bom? Você quer, Combinado. solicita de novo, a entrada. Combinado. Nós vamos fazer de novo, tá bom, pessoal? Fazer a entrada da Luciana outra vez. Só a imagem tá travada, é mesmo, Jaine. Que será onde ela tá? Só de ouvir já tá ótimo, né? É verdade. Assim que ela entrar com a solicitação, a gente já autoriza aqui. Prontinho. Ai, tomara que dê certo, né, pessoal? Nós estamos bem entusiasmados a ouvi-la. Vamos ver se agora melhora. Ai, te ouço e te vejo, mas você continua travada. A sua imagem Agora, não, agora não. travou para mim. Poxa, Ah, que pena. tem gente que falando só de ouvir você já tá feliz. Pois é, mas temos tantas coisas para mostrar. De verdade. Tem muita coisa bacana que você separou para mostrar. Eu vou sair e vou te mandar a solicitação de novo. Vamos ver se vai funcionar. Peraí. Ok? Vamos lá, pessoal. Vão me dizendo aí se vocês estão enxergando a Luciana. Estamos no 4G. Dá para ouvir super bem, né, Valéria? Mas a gente precisa vê-la. Ela trouxe tanta coisa bacana. Vamos ver aqui. Já autorizei. Vai dar certo. Agora foi? Aê! Às vezes dá uma oscilação, não tem problema, é da internet mesmo, né? E eu tô super tranquila aqui, sozinha.
Ai, que bom. Você tá bem, Luciana? Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo bem? Bem também, graças a Deus. Tudo Então tá ótimo. bom. Então A tá nossa bom. conversa hoje vai ser muito boa, né? Ah, vamos sim, vai ser ótima. Eu queria começar explicando para os seus convidados, para as pessoas que estão aqui chegando a primeira vez, né? O que é a jornada falando de brincar. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Eu sou a Selma Monteiro, sou professora de educação infantil, formadora de professores e sou criadora da página Falando de Brincar. A ideia de constituir com tanta gente bacana, né, como você também faz parte, uma jornada Obrigada. onde a gente falasse sobre a importância do brincar, é para que a gente traga uma centena de subsídios para os professores que, em situação de isolamento ou em situação de busca, né, de inspirações, possa Isso, estudar conosco, repensar conosco, reprogramar suas práticas, suas ações, revalidar aquilo que ele já concebe e acredita a respeito do brincar e confirmar algumas teorias, né? Que a sim, gente sim. sempre carrega, toda a prática traz a sua teoria. Nós queremos aproveitar que os professores estão todos engajados, com vontade, né? Assim, assíduo na ânsia de beber novas fontes, de aprender mais, para se reinventar nessa necessidade que a gente teve nessa situação de isolamento. No entanto, Exato. a gente não está aqui para falar sobre sugestões de boas práticas para trabalhar no isolamento em casa ou em aula online. É além disso, é muito além disso. A jornada do brincar vem falar sobre o brincar em diferentes instâncias, em diferentes viés. Nós vamos falar sobre brincar dentro de casa, num hospital, sobre planejar brincar, sobre administrar brincar, sobre coordenar uma escola que brinca. Toda uma infinidade de profissionais estarão aqui na Jornada do Brincar para falar sobre as diferentes visões a respeito do brincar e das interações na educação infantil. E é para isso que a gente juntou tanta gente boa, né, Luciana? E você Uhul, está é isso conosco, mesmo. É né? isso mesmo. Eu tenho acompanhado as lives, tá super maravilhosas assim. Tem muita gente vindo maravilhosa também. Estamos aí só para acrescentar, para Isso mesmo. aprimorar. E quem está chegando agora ainda não viu a programação, pode entrar lá na minha página do Sala de Aula Organizada e nos destaques a gente coloca a programação da semana, tá? Podem recorrer lá. Aproveita, vai dar uma olhadinha lá na minha bio e podem acessar o canal do Telegram, que tem algumas coisas diferentes que tem no Instagram ou que tem no YouTube. Aproveitem também e vão lá assistir as outras lives que começaram lá no dia 1º do mês de maio, a Elo e eu, que a gente já anunciou o pacote da jornada, e todas estão lá salvas no YouTube para vocês acompanhar. Tem muita coisa É isso legal, muita aí. gente boa, e aí vocês podem ir lá conhecer. Tá bom? Tá Então, ótimo. eu tenho uma parceria muito bacana com a minha amiga Heloísa, da Minha Vida no Berçário. Quem não conhece, é um IG que vale a pena conhecer. Ela tem um trabalho muito bacana com os bebês. E nessa parceria que a gente faz live toda semana, às sextas-feiras, com exceção agora da jornada, nós temos um hábito muito interessante. Aliás, dois hábitos. A primeira coisa que a gente fala é: nós não somos donos da verdade. O que a gente transpõe é aquilo que a gente acredita, o que a gente viveu, né? O que a gente é autor, porque a gente praticou de alguma forma, né? Não só leu, Exato. mas praticou de alguma forma. É E isso a outra mesmo. coisa é que a gente sempre começa lendo um trecho de um livro ou indicando alguma leitura. E não podia passar Faltar. desapercebido na jornada do brincar. Eu separei para vocês esse livro. Fiquem despreocupados. Geralmente todo mundo pergunta como é o nome do livro. Terminando a live, lá no Stories, vou mostrar para vocês o nome, a editora, tudo certinho, tá bom? O Legal. livro é esse aqui, ó. Ai, que Educação, maravilhoso. Cuidado e Desenvolvimento da Criança de 0 a 3 anos, da Leila Oliveira Costa. É pela editora do Senac, tá? Um pequeno trechinho que vem da corpo a nossa conversa de hoje. Vamos lá.
Você pode planejar aulas para crianças maiores a fim de falar sentimentos, propostas ou atividades nas quais as crianças exercitem apenas partes do corpo. Também pode propor atividades com objetivos intelectuais, mas com os bebês e as crianças bem pequenas, um planejamento desse tipo não será bem sucedido. Por conta da integralidade, um pequeno arranjo de objetos preparado com cuidado pode disparar múltiplas habilidades dos bebês e fazer emergir uma série de aprendizagens. Os bebês se desenvolvem de forma integral, mente, corpo e sentimentos. Aprender é a vida do bebê. E para provocar vocês, eu trouxe alguns objetos. Quero ver aqui quem já viu esses tipos de objetos ou quem já usou isso aqui na sua sala de aula. Querem ver? Vou mostrar. Eu vou mostrar, mas a Luciana que vai falar para a gente para que serve isso. Olhem bem. Já viram esses objetos? Já viram alguma coisa parecida? Eu já vi. Já levou isso para sua sala de aula alguma vez? Bastante. Olha, puxa do outro. Será que isso é um bom objeto para levar para uma sala de aula de bebês e crianças bem pequenas? Vou mostrar outro, pera aí. Olha só! Nossa, uma infinidade de pompons, todo mundo adora. Criança, então, adora pompom colorido. E aqui nós estamos usando um suporte para detergente. Para que serve isso? Isso aqui, quem já usou? Uma tesoura-bola. Pinça. Outro tipo de pinça diferente. Mais um tipo. Para que serve? Para quê? Pegar o pompom e levar para um outro lugar. Para que serve, por exemplo, um potinho cheio de palitos? O que é que uma criança faz e desenvolve quando a gente coloca lá no chão da sala de aula materiais como esse? Vamos conversar? Vamos descobrir? Bora. A Luciana vai nos contar toda essa riqueza. Bora! Eu quero contar quem é a Luciana. Eu quero apresentar para vocês, tá bom? Luciana Imperador, vou ler, gente, é muita coisa bacana. Ela é pedagoga, professora, que já passou do berçário até o ensino fundamental. Hoje ela atua como professora em escola privada. Tem pós-graduação em psicomotricidade e especialização em dificuldades e transtornos de aprendizagem. Participa do grupo de estudos sobre psicanálise na inclusão da ANDEA, Associação Nacional de Dificuldades de Ensino-Aprendizagem. Coautora do artigo Um Olhar Pedagógico, do livro Coaching Familiar, Educação de Filhos e Resolução de Conflitos, pela editora Literária Books International. Então, aqui para você, seja bem-vinda à nossa live, à nossa jornada do brincar, Luciana. Obrigada. Quanta coisa linda aí você faz. Obrigada pela apresentação, é isso mesmo, um monte de coisas lindas, né? Bom, eu tô aqui para falar um pouquinho da psicomotricidade, como que ela envolve isso no brincar, né? O psicomotricista tem esse olhar, porque a psicomotricidade ela é completamente lúdica. Você já falou aí um pouquinho aí do trecho do livro, que a criança, o bebê, aprende através de 3 fatores, que é o afetivo, o cognitivo e o motor. E desde que ele tá, desde o ventre da mãe, a gente já consegue fazer essa estimulação. A mãe, ao tocar, ao acariciar a barriga, né? Colocar uma música para ele ouvir, isso tudo já vai estimulando ele dentro do ventre. E assim que nasce, o primeiro contato é o colinho da mãe. Ali já está sendo construído muito conhecimento ali que o meio externo vai favorecer para esse bebê. Né? Então, vou falar um pouquinho o que é a psicomotricidade.
Explica para nós o que é a psicomotricidade e o que ela faz. E depois conta para gente como que se forma para ser psicomotricista. Pode deixar. Então, a psicomotricidade é uma ciência que ela estuda o corpo em movimento. Então, eu vou observar aquele bebê, o processo de engatinhar, o caminhar, as crianças mais velhas, o pegar alguma coisa, o saltitar, o pular, né? Então, a psicomotricidade envolve essas três coisinhas que eu falei agora há pouco: o afeto, a cognição e o motor. A gente sabe que todo o nosso conhecimento começa lá no encéfalo, vai produzindo aí sinapses e vão transportando para outras unidades cerebrais que a gente vai adquirindo conhecimento. Então, a psicomotricidade, ela não só reabilita, ela não só trabalha com pessoas com deficiência ou algum transtorno, ela estimula esse processo, que a maioria de professora de berçário, educação infantil, faz isso dentro de sala de aula, né? É muito legal. Então, o psicomotricista, hoje, por formação, a gente só tem a pós-graduação, a gente ainda não tem uma graduação. Em janeiro, e 3 de janeiro de 2019, a gente ganhou o nosso código da lei 13.794. Então, a gente já é reconhecido. Reconhecido. A associação... E é recente, né, muito, Luciana? muito recente. A psicomotricidade nasceu na França. Sim. Ela nasceu na França e ela só veio para o Brasil em torno da década de 60, 70, ali com todos os nossos teóricos apaixonantes, Vallon, Piaget, Vygotsky. E aí eles foram se aprofundando, mas quem se aprofundou mais, quem a gente pode falar que é o pai da psicomotricidade é Vallon, né? Ele vê todo esse aspecto externo, o quanto envolve a criança, o quanto a gente consegue adquirir conhecimento com todo o fator externo, mediando, estimulando de uma forma correta. Então, aqui no Brasil, hoje a gente só conta com pós-graduação. Nós temos aí a Associação Brasileira de Psicomotricidade, que a sede é no Rio de Janeiro. Ela está lutando aí por um conselho regional. Como a gente entra na área da saúde, mexe um pouquinho ali com a educação física, com a fisioterapia, então a gente está encaixando ainda onde a gente pode exatamente trabalhar. Mas ele envolve a educação, psicomotricista trabalha na área educacional, na reabilitação, na parte terapêutica, empresas com, por exemplo, ginástica laboral ou alguma dinâmica para acolher, e com os idosos, que também é um mundo bem bonitinho, né? Bacana. É muito vasto o mercado para um psicomotricista, muito, né? Muito. E é muito interessante você falar, Luciana, que é muito recente a legalização, vou usar essa palavra, né, da função de vocês. Isso me faz lembrar que alguns anos atrás, aqui na rede onde eu trabalhei, nós fizemos um grande grupo de estudo, as professoras de uma unidade de ensino, nós íamos a cada sábado, nos finais de semana, para São Paulo, para ficar estudando sobre psicomotricidade. Nós montamos, na época, foi um projeto piloto, era uma escola de implantação, e aí a gente trabalhou muitos aspectos da psicomotricidade, que era tudo muito novo. Praticamos os glices, eu nem sei se ainda existem os glices, né? Mas aquela época era o que mais tinha de inovador, né? A psicomotricidade com as crianças. Foi um projeto maravilhoso. Não deu andamento depois, mas enquanto trabalhamos ali, foi muito, muito proveitoso para as crianças. E para nós, professores, aprendemos muito também. Muito. A gente já tem mais de 20 anos. Mas a gente acaba tendo outras visões, né? O professor, quando estuda psicomotricidade, a gente começa a ter visões exatamente sobre o tema. O que eu vou trabalhar? Por que puxar aquela fita é importante para alguns bebês ou para as crianças pequenas, né? Então a gente começa a estudar e ver que a psicomotricidade envolve tanta coisa e que sem saber a gente já fazia, agora a gente sabe com conhecimento, né? É importante isso, né? O seu papel aqui para nós vai ser muito esclarecedor, Luciana. Ah, que bom! Na sala de aula a gente sempre leva isso, mas afinal, o que é que isso favorece? Não é simplesmente levar um objeto e aí daqui a pouco a criança perde o interesse, enfim. Qual é o sentido, né?
Qual a Exatamente. intencionalidade por trás dele? Como eu posso variar o uso com objetivos cada vez maiores, né? Exatamente. Eu vou começar por esse da fita. Posso mostrar o meu também? Eu tenho dois modelos. Eu tenho um parecido com o seu, que puxa dos dois lados, já mostro, e tem um que só puxa de um lado só. Peguei um outro potinho, enchi de fita colorida. A cor para o bebê estimula a visão, a cognição. E o professor pode falar: olha, azul, vamos puxar o azul, e induzir ele a puxar o azul. Esse fato dele puxar não só vai aprimorar daqui a alguns anos a parte da coordenação motora fina, que a gente fala que é a praxia fina, que é depois para pegar um lápis, conseguir escrever melhor, segurar uma coisa com uma mão e depois com a outra, que isso faz parte da coordenação motora, como também a neurociência explica sobre o afastamento materno. Então, quando o bebê ainda é muito novinho, ó, esse aqui dá para puxar dos dois lados. Ele é muito novinho e a professora ou a própria mãe em casa trabalha esse tipo de atividade com a criança, ela tá mostrando, né? Ah, ó, fitinhas a gente puxa e se afasta. Então, a gente consegue conceituar, vamos dizer assim, com que a criança entenda que uma hora eu vou me afastar de alguma coisa, ou da minha mãe, ou do meu pai, ou de um objeto, e que ele precisa ser guardado por um tempo. Aqui, se eu for tratar um fator psicomotor, eu vou trabalhar mais a coordenação motora, que o bebê vai querer puxar. Vou trabalhar tônus muscular, porque tem criança que vai puxar com mais força, tem criança que vai puxar mais devagar. Então, a gente já começa a analisar. Um detalhe importante, o psicomotricista, antes de começar um atendimento, seja educacional ou clínico, a gente faz uma anamnese, como todo especialista da área da saúde. E a gente consegue ver, poxa, aqui eu preciso trabalhar mais tônus, que é o músculo, a força muscular. Ah, aqui eu preciso trabalhar mais coordenação. Isso daqui, para os bebês, assim, processo inicial. Tem uma coisa bem importante que algumas pessoas não falam sobre a psicomotricidade, que ela envolve 7 fatores, mas tem um 8º aí que tem que estar em primeiro lugar: respiração. A gente consegue ver numa criança só o fato dela respirar, se ela é muito ansiosa, se ela é mais calma, se ela é introvertida, se ela é extrovertida. Então, aquela criança, por exemplo, que vou tirar o cabelo aqui para mostrar. Respire, na hora de respirar, faz assim. Mexe o corpo inteiro. Aí você já, opa, aqui eu vou ter que trabalhar com mais calma, uma coisa mais de concentração por conta da ansiedade, né? É bem interessante. Bem interessante, são detalhes importantíssimos, porque nós, na escola de educação infantil, penso que nas séries iniciais do ensino fundamental, no início da alfabetização, também fazemos uma espécie de anamnese, né? Algumas escolas Sim. têm entrevista, outras escolas a gente tem uma reunião de pais mais acolhedora, um momento para conversar, uns dados que a gente toma durante a matrícula, mas a observação é tudo, porque nem sempre a gente tem detalhes tão profundos num documento do que tem no olhar, né? E o professor precisa ter esse olhar além daquela criança, além do objeto que ele está mostrando. É necessário, assim. É o que eu falo às vezes com as minhas amigas professoras. A gente precisa estar em constante estudo. O professor precisa estudar, não tem como. Sempre tem uma coisinha ou outra. Nossa, olha, eu não conhecia isso. Você vai estudar quando você vê, nossa, eu já fazia, mas agora eu sei fazer melhor e pontuar para coordenação, para direção, para a escola. Olha, tem uma observação aqui bacana para fazer dessa criança, né? Quando eu comecei na educação infantil, tem uma coisa que eu nunca me esqueci. Eu falei, logo que eu comecei, eu entrei numa escola construtivista, tive que aprender muito, e aí veio a paixão da psicomotricidade. E eu falava pra minha coordenadora, mas fulaninho não sabe nada, ele não aprende, ele não sei o quê. E ela virou pra mim e falou, ele tá subindo escada? Tá. Ele tá prestando atenção na história que você conta na sala de fantoche? Tá. Ele consegue correr na quadra? Corre. Então ele sabe muito. E aí que eu comecei a olhar diferente, né? O que ele não estava aprendendo, que faltava eu, como professora, a minha parte para aprimorar esse conhecimento. E aí começou o mundo da psicomotricidade. Coisa boa, né? Como é importante, né, Luciana, para a sua função e para nós da educação infantil, Sim. conhecer o desenvolvimento infantil.
né? Os marcos do desenvolvimento são neles que a gente se baseia para muita coisa, né? Exatamente, exatamente. Saber essas fases, a gente se baseia muito em Piaget, que é o que está mais perto aí da pessoal da educação infantil e da pedagogia. Ele coloca lá nitidamente, e dentro da psicomotricidade a gente tem o Piaget, a gente tem Vallon, a gente tem Luria, tem a Júlia Guerra. Se eu juntar todas as fases do desenvolvimento que cada um pontua, é tudo igual, é tudo uma conexão incrível e a gente começa a perceber que a gente já fazia, mas agora a gente precisa aprimorar e ver como melhorar o aprendizado daquela criança. Então, assim, nossa, olha, eu já fazia isso, mas nem sabia que precisava. Então, vamos com calma, vamos pensar, vamos refletir nos nossos movimentos, nas nossas ações dentro de sala de aula, mesmo que seja aqui à distância, mas em constância depois na sala de aula, para a gente avaliar da melhor forma, né? Eu sei que a educação infantil tem aqueles relatórios avaliativos, eu passava horas, adoro escrever, eu passava horas fazendo relatório, eu quero colocar isso, eu quero colocar mais isso. E o relatório não acabava nunca, mas é muito importante ter essas visões, assim, além do que a gente já trabalha ali e não deixar findar. Esse trabalho, por exemplo, com fita, não é só um dia, né, que eu vou fazer todos os dias, se for o caso, aquele momento que agora vou fazer agenda, e aí eu preciso de uma distração, de repente, coloca ele lá do seu ladinho, olha, puxou a fita, e sempre ali estimulando, dando um valor positivo. Acho que o professor precisa ser sempre positivo, nada negativo, né? Eu não posso falar, você tá puxando errado. Não, ele não tem certo ou errado, né? Tem exploração perfeita. Adoro. Muito legal, né? E o que é legal também, o que você falou, traz essa ideia de que há uma analogia muito importante por trás, além de um simples movimento de puxar, né? De trazer para Exatamente. si. Então, isso que é importante a gente descobrir, né? O que é Exato. que tem por trás que eu preciso aprender. E uma outra coisa também que você falou que é muito legal é que, assim, vamos aproveitar o máximo do tempo de uma sala de aula, ou num espaço de brincar, ou na própria casa, enfim, para que as crianças possam se sentir estimuladas, né? Na BNPC, nós temos muito difundida a prática de trabalhar com pequenos grupos. Então, o que é interessante para o professor de educação infantil? Será que eu preciso ter? Eu tenho 30 alunos, eu preciso ter 30, né? Disso aqui para fazer todo mundo no mesmo horário? Não é essa a visão, Não. não é isso, né? Então, a gente pensar mesmo. Primeiro, hoje nós estamos vendo qual a intenção que tem por trás, que objetivos tem por trás de um objeto desse aqui, para que a gente consiga entender por que isso aqui pode ser importante. Às vezes é interessante numa sala de aula, tem criança que vai brincar, mexer e logo vai deixar. Mas Exato. tem criança que vai ficar muito tempo aqui, né, nesse exercício e nessa interpretação do que há por trás desse distanciamento materno, né, Luciana? Exatamente, é muito importante. E, gente, olha, aqui a gente usou fita colorida. Eu posso usar só uma cor, deixar só o azul ou só o amarelo se você está trabalhando as cores. Posso colocar com algum outro objetivo, vamos ver. Fugiu aqui a palavra. Fugiu. Vou ficar nas cores que fugiu a palavra, mas eu tô trabalhando só a cor amarela, que eu vejo bastante os professores procurando. Gente, não tem idade. Isso aqui para uma criança de 4 anos, você dificulta esse caminho, coloca argolinhas por dentro para ficar mais difícil de puxar, mais força ele vai fazer ao puxar. Tem uns que vão querer tirar o nozinho. Isso é muito importante, assim, para trabalhar a coordenação, para aprimorar a coordenação. Outra coisa que é importante nessa fase, que algumas mães têm um pouquinho de receio, que eu já comentei, quando o bebê está naquele processo de explorar o ambiente, que ele começa a agarrar nos objetos para ficar de pé, as mães se descabelam, os professores, meu Deus, ele vai morder. Calma, né? Deixa ele explorar a mesinha, explorar a cadeirinha, deixa ele começar a dar os primeiros passos e você media. Nunca tem a voz na frente dele. Deixa ele explorar, ver com calma o que ele está fazendo, porque aquilo só vai aprimorar o andar, aquele processo de marcha, buscar alguma coisa, ele vai treinar
a coordenação. Professor de educação infantil, explore paredes, né, e na vertical. É muito importante para trabalhar esse processo aqui de punho, para trabalhar depois a pegada do lápis. Eles passam por várias fases. Primeiro, Colher, isso. Eu acho que eu tenho uma colher aqui, tá pequenininha. Então, eles vão primeiro fazer isso, com certeza, e deixe, vai cair, não tem problema. Depois, automaticamente, eles vão passar para aquela mais para cima, né? A palmar, a prumada, e depois eles vão para esse processo. Isso aqui, 4, 5 anos vai chegar aqui. E a gente não pode acelerar. Aqui, Luciana, que perguntou exatamente isso da pegada na colher, que o marido faz a mesma coisa. Ó, meu filho de 9 anos ainda segura o garfo abraçando, mas meu esposo também. Como trabalhar a parte da psicomotricidade dele? Pode ser genética essa dificuldade? Pode ser genética, mas a gente pode melhorar. É o que eu acabei de falar. Tenta explorar a verticalidade das coisas. Então, mesmo que ele já tenha 9 aninhos, né? Coloca papel na parede, um craft, ou de repente uma parede de azulejo que dê para lavar com guache. Pincel mesmo. Mesmo que ele segure assim, talvez ele segure assim só a colher. Mas no pincel, o fato dele treinar esse movimento na vertical, ele vai aprimorar e com certeza ele vai sair disso daqui para segurar assim. Pode ter certeza. Muito desenho nas paredes, né, mamãe? Muito, rabisco. É o que eu falo, a psicomotricidade, ela envolve o corpo inteiro. Então, o corpo vivido, falado, ele é movimento puro. Então, assim, mas ele já tem 9 anos, ele não vai aprender. Vai. É um passinho de formiguinha, é um processo terapêutico devagar, porque não só envolve a pegada, mas envolve também o ombro, o meu punho, né? Então, a gente, como psicomotricista, a gente dá vários artifícios no processo terapêutico para que isso melhore. Mas lá na educação infantil a gente trabalha isso daqui para não acontecer isso com os mais velhos. Isso, a gente brinca muito, né? Muitas atividades de pegar, de transposição, né? De construção, muitas pesquisas com objetos não estruturados, heurísticos, minuciosos objetos que vão fazendo com que eles exercitem essa pegada e vão estimulando, né? Na minha prática de educação infantil, Luciana, a gente não tem cópias, não tem registro escrito que as crianças fazem, né? Letras, alfabeto. Perfeito. Ela chega naturalmente à escrita do seu nome, porque o nome é um significado importante e pessoal, mas Com ela certeza. não tem, nós não temos no nosso currículo uma proposta em que as crianças realizam as atividades escritas por si só. Nós temos uma série de incentivos de pesquisar, de brincar, de interagir com objetos e com os ambientes em que favorece toda essa pesquisa, essa musculatura, por meio da brincadeira. Você falou uma coisa boa, engraçada não, boa. Agora eu lembrei de uma coisa engraçada. Eu vou tirar um canudo aqui do meu copo só para mostrar. Eu sou super a favor dessa coisa aberta para a educação infantil. Eu acredito muito que isso tem mais fundamento em aprendizado, em conhecimento, do que ficar lá no caderno fazendo cópia e pontilhado. Eu não tenho meu material clínico aqui, tá guardado na escola, mas canudo. Esse é um canudo mais grossinho, canudinho, de festa. Se a gente cortar ele em pequenos pedacinhos, colar numa folha, pegar um cadarço, a própria fita, um barbante, a gente pode colar um palitinho de dente sem a pontinha, né? Tomar todos os devidos cuidados e a criança vai alinhavar. Você faz vários caminhos com canudo, ou só na vertical, ou só na horizontal, dependendo da idade da criança, a gente vai agravando nessa dificuldade. Esse processo do alinhavo é a primeira coisa, não tem nada de caderno, né? Eu vou treinar ali o movimento da letra, o movimento do meu nome, a coordenação motora ali no alinhavo. Eu tenho um outro objeto aqui de pinça, é um pegador de salada. E o meu, a gente aperta aqui, ele fica com uma pressãozinha mais forte. Então, para transportar, igual você estava falando. Sim, existem vários tipos, né? Muitos. Então, esse pomponzinho aí. E tem o principal, né, Luciano, que você vai mostrar aí pra gente, que assim, eu não tenho nenhuma pinça. Não dá para fazer isso. Tem jeito, né, Luciano? Tem. Ou se tem. Olha aqui.
Pregador de roupa. Esse aqui já tá bem velhinho, eu já usei bastante ele. Isso. Ele faz o mesmo processo da pinça de um terapeuta como o do pegador. Eu tenho aqui uma tampinha de garrafa. Gente, tenho várias tampinhas. A criança Sim. vai lá, prende, solta. Os menorzinhos vão fazer esse daqui. O processo vai ficar um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer, dá para pegar. Uhum. E essa pressão que o pregador tem fortalece muito a musculatura da mão para depois fazer esse processo de segurar no lápis ou na colher, no talher, mais fácil. Mas, ó, gente, pregador de roupa. Isso lá, ok? É um instrumento bom, né? A gente escolhe o bons, porque tem alguns também muito fracos que quebram com muita facilidade, né? Isso, De isso. madeira são os melhores, né, Luciana? Com certeza. O que mais que eu tenho aqui? Para estimular a coordenação dos pequenos, talvez, ou até uns 3 anos de idade. Ó, dá para ver um caminho. Fiz um carrinho com caixinha de sabonete, encapei, coloquei rodinha do jeito que eu tinha aqui. E a criança pequenininha tem que levar de um lado para outro. Quando o professor, por exemplo, coloca essa folha, tem que estar de frente para a criança e o carrinho do lado esquerdo. E aí a mão dominante aí do bebê, que alguns já têm, outros não, vai levar o carrinho da esquerda para a direita, que é o movimento da escrita. Normalmente a gente coloca ali 3 caminhos de cima para baixo. Então, o primeiro caminho, o segundo caminho, e eu vou dificultando esse caminho. Esse aqui já tem uma curva maior, ou seja, ele vai ter que descer, vai ter que subir para chegar do outro lado, né? Olha que E interessante. legal, né? A gente pode fazer isso no chão com fita crepe, quem está em casa, né? Com Dá para certeza, isso para as crianças, para ele percorrer com o carrinho que ele tem lá em casa, né? com Então, certeza. é uma brincadeira necessária e importante. Super. Ah, eu tenho uma aqui que eu fiz assim, ó. Palitinhos de. Palitinho de fósforo, eu desenho uma carinha aqui bem simples. Mas esses corpinhos que eu desenho aqui pode ser o próprio desenho da criança, pode ser um desenho impresso. A psicomotricidade é o corpo. Então aqui eu vou trabalhar o corpo da criança. Então aqui a posição que ela tem que ficar pode ser deitada no chão, pode ser de pé. Eu tenho outra posição aqui com os bracinhos levantados, um bracinho para cima, outro para baixo. Bebê que já tem essa movimentação no corpo, né? 1 ano e 8, 2 anos já consegue fazer essas reproduções. Os mais velhos, depois que eles reproduzem, a gente brinca de estátua. Então a criança faz a estátua do movimento e o outro vai desenhar esse movimento. E olha quanta memória o professor está criando com essa criança, né? Que a gente não pode esquecer desse memória afetiva. Memória afetiva. E, na Exato. verdade, se a gente limitar a atividade, a proposta em colar o palito, a gente não está trabalhando esse corpo, esse conhecimento, né? Com Esse certeza. olhar para si próprio, né, Luciana? Exatamente, Muito exatamente. limitador. Dali do palitinho, pode ser uma atividade, porque a Pro pode dar talvez o desenho pronto, a criança cola o palitinho, já tá treinando muitas coisas. Dali pro desenho, dali para uma quadra, vamos fazer mímica daqueles movimentos que a gente criou. E ó, todo dia, cada dia uma atividade nova e as ideias vão só borbulhando na cabeça. Eu tenho uma proposta que eu faço com as minhas crianças, porque eu retirei de catálogos de lojas infantis, né, de roupas Aham. infantis. E aí eu recortei a criança em várias posições corporais. Então eles Maravilhoso. têm fichas. Então a gente brinca assim, eu mostro a ficha e eles têm que fazer a Reproduzir. posição. Isso. E daí uma hora é uma outra criança que vai escolher a ficha que ele quer para mostrar para os demais colegas. Então eles vão Perfeito. revezando e vão reproduzindo aquela posição corporal Perfeito. a partir de uma Perfeito. imagem real. Eu tenho outras atividades de equilíbrio super fácil. Aqui eu tenho uma bolinha que é do meu cachorro, mas pode ser qualquer bolinha, uma bolinha de papel, uma bolinha de ping-pong, o que tem em casa. Rolinho de papel higiênico, ó, nem pintei, deixei do jeito que tá para vocês verem. Como é fácil? A gente consegue guardar em casa, a gente consegue ter outros meios aí, outras pessoas mostrando. Equilíbrio.
Eu posso fazer aquele caminho do carrinho que eu acabei de mostrar no chão, como você sugeriu, e a criança tem que ir um pezinho na frente do outro, equilibrando essa bolinha até chegar do outro lado, depois segurando com a outra mão, pulando num pé só para ver se não derruba essa bolinha. Então, eu tô aí trabalhando noção de espaço, o corpo em si, a coordenação motora. Eu posso pedir para que fiquem duas crianças ou mais, se a gente for envolver a turma toda, e esse rolinho passar, e eu posso falar, ó, passe para a direita, passe para a esquerda, vai passar por cima, vai passar por baixo, ou só a bolinha também é fundamental. É bem legal. Eu tenho algumas sugestões para os maiorzinhos. Vamos lá, uns 4, 5 anos. Deixa eu pegar aqui. Forminha de cupcake. Eu posso usar qualquer forminha, gente. O que tiver em casa. O que tiver em casa. Eu não tenho só forminha de cupcake. Eu tenho um plastiquinho que vem no ovo. Eu posso usar os furinhos para isso também. Eu peguei a forminha para visualizar melhor. Lembra da nossa época aquele jogo de senha? Que a gente colocava as bolinhas e tinha que reproduzir embaixo? Não sei se você lembra. Então, eu vou fazer com duas bolinhas, mas eu tenho de papel aqui. Vou, por exemplo, pôr a vermelha e uma laranja aqui. 2 segundos, mostrei e cobri com um pano. Aí eu vou oferecer a mesma bolinha para a criança para ela colocar no mesmo lugar. E aí eu mostro para ver se ela fez certo. Aqui eu tô trabalhando o quê? Quem sabe me dizer? Alguém tem alguma sugestão? Fala aí, pessoal, fala aí. Fala o que você trabalha com isso aí. O que a Luciana propôs, trabalha o quê? Qual o desenvolvimento possível para essa criança? Quem tem ideia, quem acha que é. Enquanto isso, eu vou pegando aqui as minhas bolotinhas de papel, porque eu posso colocar várias cores, gente, que eu tenho em casa, ó. Aqui eu vou pegar uma cor diferente. Aqui eu fiz de papel. Para você repetir, para eles entenderem. Então, vamos lá. Memória, coordenação. Isso aí, atenção. Atenção. Exatamente. Aqui, principalmente, a atenção. Se eu quiser outros fatores, no caso, cor, vermelho e laranja. Não sei se dá para ver laranja aí. Sequência, isso mesmo, Val, eu li agora. Então, eu quero que sempre seja vermelho, quero sempre que seja laranja. Então, eu vou pôr a bolinha, vou cobrir, vou dar um tempinho para ela ver, vou cobrir, vou pedir para ela reproduzir igual aqui embaixo. Eu fiz de papel a gente pode pôr numa folha mesmo, ou pendurar na parede. E se eu seguir a sequência da Val, vou tirar a forminha, eu vou pensar na sequência. Coloquei lá uma bolinha amarela, uma bolinha rosa. A bolinha amarela, o que vem depois? Né? Isso daqui, depois que a gente trabalhar bastante na educação infantil, esse tipo de sequenciação, o que vai me aprimorar lá no Fundi 1, por exemplo? Sequência numérica, o alfabeto, né? A sequência a ordem alfabética, vai envolver muita coisa depois lá no Fundi 1, que eu acho que não é o nosso foco hoje, mas que pode ser uma próxima live. Mas se for tratar da senha, eu vou deixar um outro modelo aqui, ó. Eu coloquei aqui na forminha, lógico que isso vai estar numa mesa, num apoio, então aqui eu tô segurando. Vou cobrir e vou pedir para que a criança represente novamente, né? Atenção. Vou mostrar para você. Peraí, vai Eu quero. Aqui, ó. É uma caixa, ela é tampadinha. Certo. É uma caixa de gelo. Sei, ótima ideia. E ela tem todos esses buraquinhos. E ela tem aqui os pompons, mas embaixo de cada um tem a cor certinha que a criança. Então, eu tiro tudo, põe no potinho, isso, exato. E as crianças vão depois colocar cada coisa no seu lugar. Exatamente. Aqui no meu são cores. Mas eu poderia estar trabalhando como você falou. Pode variar. Né, de uma cor, ou duas de um, duas de outro. É importante que a gente esteja falando também, Valéria, que aqui a gente não está ensinando a nomear cores. É muito além disso. Os bebês lá de 1, 2 anos já sabem que vermelho é vermelho, amarelo é amarelo. Não é isso que a gente está querendo ensinar. O que a gente está mostrando é que, para fazer essa associação aqui, a criança precisa
exercitar muito a memória, a Percepção, concentração, a memória. percepção. Olha quantas coisas há por trás disso. Não é só para dizer aqui é o Exatamente. amarelo, aqui é o branco, Não. é muito além, né? Então Eu aqui fiz tem muito interessante, gostei da ideia. conhecimento. Aqui, ó, é a caixinha de ovo também. E aí eu pensei na proposta dos maiores, aqueles que ainda não identificam as letras ou os números, mas ó, eu fiz uma sequência. Então, desse verde precisa ir para o outro verde, né? Se eu colocar aqui do ladinho, deixa eu ver se eu consigo me. Um E aí ele desafio precisa. maior. Isso. Eu não vou conseguir colocar agora porque eu tô de pé. A imagem tá de pé, né? Mas eu peguei um copinho aqui, por exemplo. Então ele vai levar o copinho transparente também. Desse verde, para esse laranja, amarelo, rosa. Cor, beleza. Se eu mudasse todo esses papeizinhos aqui, colocasse tudo branco e pedisse para ele seguir uma ordem, também. Eu posso fazer o desenho da ordem, ele vai ter que observar no papel e fazer essa ordem. Aqui eu coloquei números, ó. Tá, vai aparecer invertido, né, por conta da câmera, ó. Mas ele vai ter que seguir lá, o número 1, depois o número 2, 3 e assim por diante, ó. 4, 5, 6, 7, ele mudou a localização, né? E isso vai dar uma noção, se a gente for ver dentro da psicomotricidade, uma noção espacial. Eu até brinquei uma vez que quando a criança não entende muito bem o que é direita e o que é esquerda, aquele adulto talvez vai ter um pouquinho de dificuldade de tirar a habilitação. Ai, nem me fale. Aí É verdade. a gente tem outra atividade para trabalhar essa coisa da lateralização, que é um dos fatores psicomotores. Minha mão, essa é a mão esquerda, para vocês acho que vai parecer o contrário. Xuxinha de cabelo. Coloquei no dedão. Esse movimento, eu tô trabalhando movimentos de pinça também. Peguei outra cor, coloquei num outro dedo. E um azul aqui eu vou colocar em 2 dedos. E a minha criança precisa reproduzir. A mão esquerda, no dedão, no indicador, no anular, tem que ser exatamente disso. Ele tem que entender que é a mão esquerda, que é a mão direita, que é esse dedo, esse dedo. Eu não preciso ficar só nas musiquinhas dos dedinhos lá. Isso aí. E é interessante que é uma maneira de você estar junto dele, porque você não vai estar de frente, você vai estar ao lado dele, para que ele consiga entender que mão Entender que a é, mão. qual a posição que está, né? E aí não Hoje precisa a gente pintar no papel, pinto da direita, pinto da esquerda. Isso não dá conta da aprendizagem do corpo, né? exatamente. E Identificação. eu posso me usar como modelo, né? Eu posso falar, olha, essa aqui é a minha mão esquerda, o que que a gente vai pôr aqui, o que que a gente vai pôr aqui, o que que você sugere para o seu amigo fazer, né? Para o seu amigo reproduzir um de frente para o outro, porque eu sei que as turmas são grandes, um de frente para o outro e a gente sempre mediando, isso é extremamente importante. E as crianças maiores adoram desafio, né, Luciana? É só você falar, olha, Muito. você vai criar um desafio para o seu amigo. Pronto, você já ganhou a aula, né? Porque eles É, gostam muito. muito. Quer ver um desafio que eu tento fazer antes do início das minhas aulas para os maiores? Eu dou a aula para alunos de 10, 11 anos. É uma brincadeira ótima para se fazer nessa época de pandemia e além. Eu costumo pegar os meus conteúdos trabalhados e faço um jogo da memória humana. Aqui não vai ter como reproduzir, mas eu vou explicar, acho que vocês vão entender. Então eu escolho lá, faço 2 filas. Desse lado é verbo, desse lado é multiplicação. Aí, quando eu falar ajeitar, quem é verbo tem que bater no quem é de matemática, na multiplicação. Quando eu falar 25 é o resultado de 5 vezes 5, quem é matemática vai bater no de português. Primeira etapa, depois eu começo a acumular isso, por isso que a gente fala que é um jogo da memória. Então, se era verbo e multiplicação, agora vai ser verbo e cor, multiplicação e fruta. Então, eles escolhem o que eles querem ser, mas aí eu falo vermelho, quem é cor tem que ir lá. Aí eu volto e falo lutar, tem que ir lá de novo. E eles vão acumulando informação e vão associando, opa, o que é verbo, o que é cor, o que é fruta, movimento, o que é esporte, o que é aquático, o que é terrestre. E a gente envolve muitos conceitos aí até com os maiores e eles se divertem. Que bacana, né? É Aí tem muito todo esse bacana. conhecimento do próprio corpo, uma identidade sendo construída, né? Nossa As relações, atividade. interações, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Muito bom. Você tem mais algum jogo para mostrar? Eu tenho mais um objeto aqui. Esse aqui eu comprei com muito carinho.
Mentira, gente. Olha, pregador de roupa de novo. Só que esse eu comprei com fundamento. Então eu tenho aqui bonitinho. Ele é bonitinho, mas não me interessou a flor, me interessou a cor. Então aqui eu tenho 4 cores: amarelo, rosinha, verdinho e roxo. Peguei uma tampa de pizza brotinho, coloquei as mesmas cores. E eu posso pedir para o bebê de meses, de 1 ano, simplesmente colocar lá. Só vai fazer o movimento de pinça, ter tônus muscular. Ele vai puxar. Eu posso colocar esses pregadores num ursinho de pelúcia que ele tem aquele afeto, aquela coisa gostosa, e ele só vai brincar de puxar ou vai querer colocar. Um pouquinho maior ali, com os 3 aninhos, que a gente já trabalha a cor. Aqui eu coloquei outras cores, mas normalmente a professora vai estar trabalhando cor primária, né? Amarelo com amarelo. O rosa com rosa. O verde no verde e o roxo ou lilás no lilás. Aí um maiorzinho vai falar, mas tem 2 amarelos e eu vou oferecer vários para eles, né? O importante também, muito importante isso. E aí ele vai pegar 2 pregadores. E aí eu já trabalho quantidade. Ah, mas você tem 2 amarelos e quantos rosa tem? Os maiorzinhos. E se eu tirar um amarelo, quantos ficaram agora, né? Gente, pregador, tampa de pizza. Professores, a gente adora uma reciclagem. O que eu falei... O material reciclado é muito rica, né? Muito. A gente nem adora, mas o tempo cata, né? Porque pra gente tudo tem utilidade. Exatamente. Outra coisa que é importante que eu falei agora, a quantidade de material. Eu não preciso ter um monte, não preciso ter um monte, mas eu preciso oferecer um conforto para as minhas crianças. Então, não adianta eu oferecer uma atividade que ele vai precisar de 3 objetos, 3 pregadores e vai criar uma disputa entre o colega. Não é isso que a gente quer, né? Exatamente. A gente quer que eles aproveitem a atividade. Outra coisa legal, depois que eu fiz a atividade, tá tudo espalhado. E agora, quem vai me ajudar a guardar? Eu quero só o amarelo, eles vão guardar só os amarelos. Quem vai pôr o verde? Aí escolhe outra pessoa para pôr o verde. Rosquear. Tampinha de garrafa, gente, eu não tenho aqui, mas grudadinha num papelzinho, a própria tampinha do refrigerante, do suquinho, coladinha numa base. E aí você põe a rosca de um lado e a tampinha do outro para eles fazerem um movimento de rosquear. Né? Esse movimento tão importante, né? Para depois desenvolver a escrita também. Posso trabalhar a quantidade, eu posso colocar uns números aqui, ele tem que rosquear de acordo com uma quantidade colada naquela base, então 1, 2, 3. Formar palavrinhas com sílabas móveis, então põe a sílaba aqui, né? O próprio nome, né, da criança, então eu coloco lá várias tampinhas e escrevo Luciana, quem vem primeiro, quem vem depois, qual a letrinha que vem na sequência. Tem bastante coisa aí. Uma coisa legal para a gente falar também, Luciana, é que assim, essas propostas que você trouxe, ou outros materiais, mas com esse mesmo objetivo, eles não são só pertinentes para atendimentos no consultório ou atendimento educacional especializado, são para todas as crianças. É o que eu falo quando me perguntam, mas por que a psicomotricidade? Eu falei, gente, a psicomotricidade envolve tanta coisa, tanto conhecimento por trás daquele corpo que está ali se expressando, que eu não falo que a psicomotricidade é um trabalho terapêutico, eu falo que ela é um trabalho preventivo. Então, quem estuda psicomotricidade, que começa lá na gestante e começa a desenvolver atividade com ela, vai ver o quanto que isso vai ser criado conceitos e conhecimentos até a fase adulta e maior idade, aí a melhor idade, o quanto que isso vai ser construído. A gente também trabalha com idoso, tem muitas... ele perde um pouquinho da memória por conta de várias doenças e a gente consegue tentar um pouquinho atrasar esse processo, né, de perca de memória. É o que a gente faz com as crianças, a gente desenvolve para que aprimore e com eles a gente tenta dar um... Peraí, segura aí, Alzheimer, fica aí, não faz agora não. Olha que riqueza que é a psicomotricidade, né? Muito. Ela é muito grande. Muito. Você falou sobre idoso. Amanhã nós vamos ter uma live com a Fran e o Thiago da ONG Hora do Riso, Eu aqui de vi. São José dos Campos, e eles vão falar sobre
a ludicidade para os idosos, como é o trabalho deles, não só dentro de ambiente hospitalar, mas também em asilos. E é exatamente isso que você falou, como é importante, né? E uma outra Muito. coisa também que é bom a gente já lembrando, nós temos aqui a nossa amiga Valéria do Interarte Baby, e ela vai focar isso tudo que você falou na semana que vem com os bebês, né? Então, Adoro! tem que ficar ali, vocês têm que assistir as lives diariamente, porque tem muita gente boa para falar com a gente, né? Nem Oh, fale. muita, muita. Adoro a Val, conheci ela aí nesse mundo de Instagram. Quando eu vi o trabalho dela com os bebês, eu falei, gente, que Lindo. apaixonante. É Todo mundo precisa apaixonante. conhecer. É, os olhos dela brilham. Muito lindo de ver o trabalho dela. Muito É bonito. isso aí, é Isso é isso muito aí. bom. E, na verdade, o Muito. que a gente deseja é isso, né? Nós temos aqui a Cláudia lá. Cláudia também está dizendo que a Valéria é uma fofa, mas a Cláudia é tudo. O que a gente... Eu quero ser criança para estar na sala de aula dela, né? Ai, que delícia. Desejo aprender com ela sobre como ser tão viva, como ter uma sala de aula tão brincante como a Cláudia do Mochila de Ideias. Quem não conhece precisa Ai, conhecer, adoro. pessoal. É. Mochila de Você, Ideias é muito bacana. Tem uma você falou pessoa aqui uma. falando sobre amarrar o sapato com criança de 3 anos, como é isso. Ó, antes de amarrar o sapato, a gente precisa treinar esse movimento aí de punho, de pinça. Eu preciso criar uma força para ele entender que um cadarço precisa passar para outro lado e fazer aquele nozinho, a orelhinha do coelho. É, Muita tem coisa gente. antes, né? Isso. Tem gente que tem um tênis, né, recortado, assim, num material mais durinho. Eu tirei a tampinha aqui. Não precisa ser só o tênis. O trabalho do alinhavo e o trabalho dessa fita. Se você der a fita para ele puxar e depois pedir para que ele, ó, agora você vai cruzar a verde com a amarela com 3 anos, eu acredito que o verde e o amarelo já esteja um pouquinho conceituado. Mas se não tá, coloque um Vermelho pingente e numa. amarelo para dar. Ah, então, vamos pegar o vermelho aqui. É, mas se não tiver também, o Ah, nozinho tá. de um desenho que ele goste na outra, olha, o coelhinho tem que passar para o outro lado da cenourinha. Uhum. E até fazer esse movimento aqui, precisa trabalhar aqui primeiro, precisa puxar muita fitinha. A atividade do canudinho que eu falei do alinhavo, ele enfiar um cadarço, um barbante dentro de um canudinho e fazer vários caminhos. É um processo. E aí depois ele vai conseguir amarrar o tênis. Eu falei que tem pessoas que desenham um tênis, daí pede para a criança ir traçando. Também é ótimo, mas eu prefiro a coisa do livre. Eu prefiro dar outros A muito. vida social real mesmo. Se ele precisa amarrar o sapato dele, é ali nesse exercício que ele vai fazer o dele próprio, do colega, enfim. Mas Isso, antes disso, aos 3 anos, tem muita coisa para fazer, né? muita Tem coisa. uma pessoa que perguntou sobre pegar a colher na ponta, né? Uma criança de 5 anos, para que a gente precisa incentivar a pegar corretamente. Ó, eu não digo que existe certo ou errado, mas caso isso persista, eu acredito que seja isso que ela esteja falando, de pegar muito na pontinha. Você pode sim estimular, ó, vamos segurar um pouquinho mais para cá, para você poder ver o alimento que tá aqui, que é o mesmo processo quando a gente está escrevendo, né? Tem criança que pega o lápis assim, né? Não vê uma letra do que tá fazendo, um desenho do que tá fazendo. E o professor, às vezes, usa aquela. Esqueci o nome, aquela perinha. Ponteira. Isso, a ponteirinha. Pode ser usado, pode, até ele adquirir esse movimento, mas o professor pode estimular, vamos pegar um pouquinho mais para cima para você ver o desenho que você está fazendo, a Não cor para que não você está pegar na pintando. caderno, tudo assim, né? Exatamente. O talher é a mesma coisa. Para ele já pegar desse jeito, é porque a coordenação dele já está quase lá, ó, 100%. Mas Isso mesmo. estimular a melhorar essa pegada, colocar um pouquinho mais para cima, talvez, olha o alimento que você tem. Eu tenho umas bolinhas aquelas bolinhas de planta. Isso. Não sei se dá para ver aqui. Nós vamos já terminar a nossa live, viu? Ah, que pena. Que pena. Mas pegar com a Amarra. colherzinha, ó, e fazer ele entender e fazer isso daqui ser transportado por um outro objeto, pode ser pequeno, pode ser grande, também vai ajudar, ó. Ele vai equilibrar a bolinha e vai Tá ajudar a vendo? melhorar na pegada. Uma coisa importante
acho que a gente pode combinar, Luciana, assim. Nós anotamos todas as perguntas, Tá. né, que os seguidores fizeram. Então, eu posso passar para você e você tentar responder depois, né? Claro, Nossa claro que live vai sim. terminar agora, daqui a alguns minutinhos. E eu vou agora só bloquear um pouquinho só os comentários para a gente tirar uma foto. Quem gosta de tirar a foto para colocar, deixa eu colocar aqui. Então, para a gente desativar os comentários, e aí a gente faz essa foto e depois eu passo para você as fotos, tá bom? Vamos Combinado. lá? Aê! Eba! Então, muito obrigada a todos vocês. Até amanhã na Obrigada. próxima live. Obrigada, Luciana. Um beijo. Obrigadão. Tchau, Outro. pessoal. Até Tchau, amanhã. pessoal.